Olá! Hoje vamos bater um papo com você a respeito de como conversar sobre valores e crenças com o seu filho adolescente. Isso mesmo. Meu nome é Vanessa, essa é minha colega Bianca. Nós somos psicólogas. E se você está enfrentando dificuldade em passar esses valores, essas crenças para o seu filho, esse vídeo é para você. Ensinar valores é uma forma de você assegurar que seu filho adolescente se torne um adulto respeitoso, tolerante, responsável. Os valores estão muito relacionados ao comportamento. E viver de forma plena, que é viver de acordo com o que você acredita que é certo para você, que é o bom, que é bom, na verdade, Isso. isso também faz com que você tenha satisfação da forma como você vive. Então, daí a importância de passar, de ensinar esses valores ao seu filho. Com certeza, né? Porque a partir daí também você vai encontrando mais sentido para a vida, né? Então, Isso. até mais gostoso de viver mesmo essa vida rotineira que a gente tem, nosso trabalho, nossa casa, nossa família. Então, quanto mais a gente consegue colocar em prática e vivenciar esses valores, mais gostoso, mais prazeroso é, né, a vida. Então, os Isso. valores, preciso que você lembre, né, que eles realmente definem que nós somos. O que você é, o que o seu filho é. Então, ter essa clareza, pensar sobre quais são os valores que são importantes para mim, o que eu acho que é importante passar para o meu filho, o que eu acho que é importante vivenciar, o que faz sentido para mim, né, enquanto pessoa. Então, saber dentro de você, né, o que é interessante, o que te faz feliz, o que faz sentido para você, é fundamental, porque uma vez que você sabe o que é importante, você vai conseguir passar isso para o seu filho, né? Primeiramente, você vai conseguir vivenciar isso, né? Colocar em prática. E, a partir do exemplo, ele vai conseguindo também achar aquilo interessante, achar bonito, achar que faz sentido para ele também. E até identificar também, não é, Nessa? Aham. Ele se identificar com você, no caso, você de casa que está nos assistindo, a gente pode pensar em exemplos bem simples, como, por exemplo, se você tem como valor tratar de forma gentil as pessoas, independente da classe social, da raça, enfim, de qualquer diferença que seja, né, entre você e aquela pessoa, seu filho também pode desenvolver, né, pode ter esse valor, achar bacana, achar interessante a sua forma de agir com o outro, né? E trazer isso como um valor para ele também. Com certeza. E por isso é que nós vamos dar a nossa primeira dica, que é justamente você ter esse equilíbrio, né? Entre o que você está ali colocando como valor, né? O que você está expondo, está falando para ele, com as ações, né? Tem que, na verdade, Isso. haver uma sintonia. Eu falo algo e faço também. Então, como Bia colocou, né? Se é um valor para mim, enquanto pessoa, ser agradável com o outro, tratar bem o outro, independente de qualquer questão, de qualquer situação, eu preciso colocar isso em prática. No meu dia a dia, dando bom dia para as pessoas, sendo simpática, dando apoio, suporte, né, quando as pessoas precisam. Então, a partir do momento que você coloca em prática, o seu filho vai observando e vai achando interessante, e quem sabe ele vai também trazer esse valor para si, né? É importante que você tenha isso também, né? Que você saiba que valores são subjetivos, né? O que pode ser um valor, por exemplo, para a Bia, pode não ser um valor para mim. Então, o seu filho, um valor que você acredite, né? Pode ser para você, mas pode ser que não seja para ele. Então, é importante também ter isso em mente, né, Bia? Que nem sempre você Isso vai. não tem o certo e errado quando se diz a respeito de Sim, valor, né? Porque a gente se baseia, como eu disse aqui, nos valores em relação aos nossos comportamentos, mas isso tem que ser discutido com o seu filho, tem que ser conversado e tudo mais, porque é isso, é muito subjetivo, é abstrato, de repente o que é importante para mim não é importante para a Nessa, por exemplo, né? E vice-versa. Então, isso sempre é bom ser dialogado. isso, mas a partir do momento que, né, você vai praticando, o outro ele vai vendo também as vantagens, ele vai se identificando. Então, por exemplo, aqui no exemplo que a gente deu, né, de talvez Bia tenha um valor e eu tenho um outro. Talvez
analisando Bia se comportando, eu posso começar também a achar interessante esse valor, né, que você traz, Bia. E também Pode despertar em você, né? isso, a despertar em mim esse interesse, a ver que isso também é importante, ver que faz sentido para mim. Então, é bem legal porque isso é fluido, né? Não é uma coisa assim cristalizada, né? Tem esse Isso. valor e só vou ter esse pronto, né? Então, é algo que está ali sempre modificando. Então, é bem legal saber que você precisa colocar em prática isso, né? Dar o exemplo. Então, se você se preocupa com esses valores, com essas crenças, é importante fazer essa reflexão sobre si e começar a fazer, né? Colocar em prática. Porque aí seu filho ele vai observando e ele vai também compreendendo que esse valor pode ser interessante para ele também. E é algo que a gente sempre coloca aqui nos vídeos, não é, Nessa, da importância que antes mesmo de você trabalhar isso com o seu filho adolescente, sempre é importante você trabalhar com você próprio, né? De Isso. você realmente estar identificando, nesse caso, né, os seus valores, as suas crenças, percebendo o que é realmente importante para você passar para o seu filho. Antes mesmo de você ter essa preocupação em passar esses valores, é importante que primeiro você observe a si mesmo e veja o que é importante para você e tenta colocar em prática, né? Mas não é isso? Com certeza, né? E é interessante também ter uma comunhão, assim, em relação a esses valores, como se é, por exemplo, quando você tem aí, por exemplo, um casal, né? Uma família. Então, às vezes, o pai, ou a mãe, ou o cônjuge, né? Não importa aí quem seja, tem determinado valor que não condiz muito com o valor do outro. Então, isso pode gerar conflitos, atritos, isso pode afetar um pouquinho a cabeça do adolescente. Então, é importante sempre conversar, né, com a pessoa ali que é o seu parceiro, né? Caso você tenha, pode ser que sim, pode ser que não, que existe essa parceria, mas que vocês sempre conversem, que esses valores estejam alinhados, para que seja mais fácil também transmitir isso para o seu filho, né, ao longo do dia a dia, né, ao longo da rotina de vocês. É isso Certeza, mesmo. as ações são as melhores ferramentas, né, que a gente tem É para isso. poder ensinar, para poder educar. Então, é muito importante também falar, mostrar, né, assim, outros exemplos e tudo. Mas a nossa própria atitude, a sua própria atitude enquanto pai, enquanto mãe, não tem melhor coisa, né, Bia? Você É, realmente mostra que é genuíno, que é algo que você realmente acredita, então fica mais fácil do seu filho perceber que aquilo é importante, que aquilo é interessante, que pode funcionar para ele também, pode ser importante para ele também. isso Então, mesmo. é interessante já fazer essa reflexão e começar a compreender quais são esses valores que você tem, que você quer passar. É isso mesmo, Nessa. Ótima explicação, perfeito. Então, assim, até como eu estava dizendo anteriormente, a ideia do valor está muito relacionada com como tudo isso influencia no nosso comportamento. Uhum, Principalmente no que se diz respeito a gente se tornar um ser humano melhor, não é? É sim. baseado nesses valores. Você aí de casa já parou para pensar nisso? Que muitos dos nossos comportamentos estão relacionados a esses valores. A gente deu alguns exemplos, como, por exemplo, tratar bem o outro, tratar de forma gentil. Se esse é o meu valor, eu vou passar a me tornar um ser humano melhor em relação ao outro, porque eu vou tratá-lo melhor. E assim a gente tem diversos valores, como, por exemplo, honestidade, sinceridade, respeito. Então, você passando tudo isso, ensinando tudo isso ao seu filho, já que a grande preocupação dos pais, de uma maneira geral, é justamente fazer com que o filho se torne uma pessoa melhor, que seja uma pessoa boa para o mundo, boa para as pessoas, não é? Isso, que faça Então, diferença, né? Que viva não só uma vida com qualidade, mas que faça diferença também, né? Para o mundo, para a sociedade que vive. isso. Isso mesmo. E aí muitos se perguntam, né, Nessa, como que eu posso desenvolver isso no meu filho? A verdade é essa. Então, parte aí do princípio do valor, né? Do que você acredita que é bom, de que é o certo, de que aquilo é uma forma de guiar o seu comportamento, para que assim você consiga ensinar isso de forma adequada ao seu filho. Isso mesmo, né? Então, além de se perguntar o que que deve passar, né? Quais os valores eu devo passar, Bia, é muito comum os pais se perguntarem também como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou passar esses valores, essas crenças que eu acho E que são tão importantes para mim, né? Que eu gostaria que meu filho também concordasse, que ele colocasse em prática. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui, né, dizer para você, é que justamente você precisa ter autoridade.
Então, é o que a gente chama de autoridade amorosa. Então, seu filho precisa perceber que existe uma hierarquia, né, entre vocês. Por mais que você seja brother, seja parceira ou parceiro do seu filho ou da sua filha, né, ele precisa entender que você, apesar de ser muito amigo, muito brother, você é pai, você é mãe, então você tá aqui e ele tá aqui. E Então, existe uma autoridade, né? Essa figura de autoridade você precisa exercer. Então, fica mais fácil de você transmitir esses valores, né, necessários, como o Bia colocou, até para a própria evolução mesmo do seu filho enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, vai ser mais olha, tranquilo é, ele e é importante perceber até que isso é ressaltar importante. E também colocar em prática, né, Bia? isso, eu ia dizer exatamente isso. Ressaltar que também é uma forma de, por exemplo, desenvolver aí o valor do respeito, né? A partir do momento que Sim, você, enquanto pai, aí tem essa autoridade com o seu filho, de você estar trabalhando esse valor do respeito. Porque dessa forma vai refletir no comportamento dele, por exemplo, na escola com o professor. sim. Acaba Apesar dele generalizando, né? O que a gente chama na psicologia de generalizar o comportamento. isso, generalizar o comportamento, porque se Uhum. ele tem essa atitude com você, provavelmente ele vai ter com o professor, apesar dele ser amigo, próximo até do Isso, professor, companheiro. mas ele vai conseguir ali enxergar este professor como autoridade, ter o respeito. Aham. Então a gente está colocando também essa questão da escola, mas para outros ambientes também, né? Para o pai do amigo, para a mãe da amiga, para o coordenador, enfim, para outras pessoas, né? Que fazem parte da vida do seu filho, mas que estão aqui, né? Na hierarquia a mais, acima, que ele precisa ter um respeito para com essas pessoas. Então é muito importante você trazer essa autoridade, né? Essa firmeza juntamente, né, com essa gentileza que a gente precisa estar sempre Isso, pontuando, né? Porque às vezes a gente fala de autoridade, as pessoas pensam logo em algo muito negativo, rígido, fechado, né? E não precisa verdade, ser né? assim. É algo que para trazer também uma tranquilidade, uma conversa, um diálogo, mas de Uhum, forma firme. Então é isso. importante porque a partir do momento que o seu filho te enxerga como essa autoridade amorosa que ele tem em casa, ele vai conseguir canalizar melhor, né? Entender melhor todos esses valores que você está trazendo, todas essas crenças, para poder colocar em prática para a vida dele. É ótimo. E assim também, Nessa, compartilhar, você aí de casa, compartilhar seus valores com o seu filho, dizer a ele, por exemplo, quais são os valores mais importantes para você, por que que esses Uhum. valores se tornaram importantes para você, e inclusive dizer a ele quais foram os benefícios que você já teve ou até tem ainda Uhum. por É como se causa você desses estivesse vendendo valores. peixe, né, Bia? Dos valores. Isso. Porque é importante que esse adolescente ele entenda a ideia desse valor, né? Por que que é importante? Por que que é importante eu respeitar as pessoas? Qual o benefício que eu vou ter Isso. com isso? Inclusive o benefício de fazer com que o outro se sinta bem, Uhum. né? Por exemplo, você tá ali de certa forma, a partir do momento que você respeita alguém que é diferente de você, qual é o benefício disso? Né, de fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida. E eu senti isso, né? Isso é muito bacana. Então, para que o adolescente entenda justamente o objetivo daquele valor, o porquê daquele valor, compartilhar isso. É bem legal, é bem enriquecedor. Isso, inclusive, vai fazer com que a união de vocês, no caso a sua com o seu filho, fique mais fortalecida. Que ele consiga ver você uma referência desses valores, que ele passe a se espelhar em você. Poxa, que bacana, minha mãe é assim, meu pai, né, é de tal forma, agem dessa maneira, enfim, tem determinados valores. Eu também quero ser assim, eu também quero desenvolver isso em mim, né? Uhum. E isso é tão Então, legal, Bia. Desculpa te cortando, né? Mas assim, não, a gente vai assim, atropelando uma não aula. pode perder a ideia. O importante é não perder a ideia. Mas eu queria dizer assim que é tão legal essa troca, porque assim, nesse momento, né, que você tá ali trocando com seu filho, vendendo esse peixe dos valores, né, do porquê que é bom, do porquê que é interessante, de como isso te ajudou, que você tá ali compartilhando momentos que você teve ao longo da sua vida, falando Isso. da sua própria história, falando sobre você. Então ele tá te conhecendo um pouco mais. Então, assim, é um momento de integração mesmo familiar, né? De você pegar E esse vínculo e fortalecer.
Então, em uma pequena atitude que a gente está aqui falando de valores, a gente já está trabalhando outra coisa, né? Que é justamente esse vínculo, essa interação. Então, assim, É, aproveita esse momento para falar realmente, como a Bia colocou, né? Do porquê que é importante, dos benefícios que isso trouxe para a sua vida, né? Determinado valor. E aí aproveita também para ter esse momento. É uma forma também de motivar o seu filho a ele entender, e, poxa, isso realmente faz sentido. Eu realmente quero isso para minha vida, né? Eu realmente acho interessante isso que minha mãe ou meu pai colocou. E uma forma também dele se espelhar, dele às vezes, né, achar assim, poxa, que massa que minha mãe é assim, né? De trazer até aquele brilho no olho, né, Bia? isso. De achar massa mesmo, né? Que o pai ou a mãe De agem ter, assim, dessa forma. e de ter Isso, admiração ali, admiração. talvez, né? Era a palavra que eu estava aqui pensando, mas não veio. Você falou, Bia. Captei essa ideia. É isso mesmo, é Exatamente. admiração. E a admiração faz toda a diferença no Tá, relacionamento, né? De qualquer relacionamento. isso mesmo, Nessa. E é muito comum a gente ver na clínica, né, Bia? Pais e mães que ficam muito perdidos em relação a essa questão dos valores. Do que passar para os filhos, de como passar para os filhos. Ficam muito preocupados também com o tanto de informação que o filho está recebendo, né? Seja pela internet, pela televisão, pelos amigos, a escola. Então é tanta coisa ali que o seu filho está recebendo, né? Tanta informação que vem de vários lugares, São que tantas influências, né? e são tantas influências que talvez você fique também perdida ou perdido do que fazer, de como reagir. Fique preocupado também porque você está ali se esforçando, né, para tentar passar, para solidificar, né, esses valores, para que ele seja uma pessoa de bem, para que ele seja uma pessoa melhor. E aí vem todas essas influências e às vezes acaba que dificulta o seu trabalho como mãe ou como pai, né? A gente sabe que às vezes é difícil mesmo. Mas É, é importante ter isso em mente, de que você não vai ter esse controle, né? Porque, enfim, não dá para colocar o filho numa bolha, né? E não que tem bom, como. porque ele também vai crescer muito nos outros ambientes. A escola, por exemplo, é fundamental não só para essa questão da aprendizagem, mas é um lugar extremamente essencial para a socialização, né? Para o aprendizado também de habilidades socioemocionais. Então, ele precisa estar no mundo mesmo, né? Então, você não vai ter esse controle. Então você pode se esforçar ao máximo, né, realmente em passar crenças e valores que são importantes para você, mas ter essa consciência, essa tranquilidade de que faz parte da vida mesmo, né? Que enquanto adolescente ele vai realmente buscar em outros lugares informações que vai fazer sentido e que muitas vezes pode não bater muito, né, com esses valores que você acredita que você tem. E E isso aí, faz parte do amadurecimento dele, né, Nessa? isso enquanto adolescente, né? E lembrar assim que lá atrás, na infância, era mais fácil, né, Bia? Então, Sem tava ali, dúvidas. né? Pequenininho, tudo que você falava era verdade absoluta, né? Agora, como adolescente, então, com amadurecimento cognitivo, social, emocional, ele começa a pensar por conta própria. Então, poxa, o que a minha mãe falou, peraí, não é bem assim não, viu? Né? O que o meu pai disse, olha, eu tô achando que eu não concordo muito com ele. É que eu não identifico, né? E daí vem Isso. aquela questão da desconstrução mesmo daquele valor. Com certeza, né? Porque a gente tem que lembrar que vocês estão em momentos diferentes, né? São gerações diferentes. Então, para você, talvez um valor que você tenha hoje já não condiz com o valor, por exemplo, que o seu filho, né, está vivenciando nessa sociedade agora. Então, vamos supor assim, algo Isso. bem comum, infelizmente, né? Essa questão do machismo. A gente vê muitos pais, mães que têm posturas machistas e que o filho ou a filha já está ali já desconstruído, pensando no feminismo, né, direitos iguais, né, vamos querendo ser tratados da mesma forma. Então, já que não cabe mais, às vezes tem esse choque, né, por conta mesmo de ideias diferentes, né, porque vai estar muito Isso. relacionado com momentos que essas pessoas, né, que vocês foram criados, né, e que pode vir aí trazer conflitos ou talvez também ajude até a você a desconstruir determinados valores, a repensar alguns valores. Então é muito interessante, Isso é muito importante que você está trazendo nisso. sim, Em relação do pai e da mãe desconstruir também alguns valores, né? com Porque certeza. acaba que muitos pensam que por serem mais velhos e mais maduros, enfim, que os valores são mais, digamos, adequados, E são melhores, fidedignos, né? são melhores. Ou são os corretos.
Realmente tem Isso. isso, né? Por achar, senão eu sou adulto, então eu sei o que é certo. E às vezes seu filho ali, adolescente, né, 12, 15, 16, ele às vezes está com ideias ali, ó, dando um banho, né? Isso. De maturidade, de desconstrução. Então é importante também a gente se colocar no lugar de repensar, né? De que a gente não Até porque tem. hoje em dia, algo importante até da gente ressaltar, até porque hoje em dia, por exemplo, o adolescente ele tem mais do que antigamente, né? Fazendo uma comparação em relação à geração passada. Sim, Hoje você tem mais informações a respeito de determinados valores, como por exemplo o machismo que você trouxe. Então hoje tem mais livros, né? Mais literaturas, mais sim. filmes, vídeos. Então tem muito mais informações a respeito disso para ser realizado mesmo uma desconstrução, coisa que já era mais difícil de se ver, né? Com certeza, né? E não é para colocar também assim que, porque os adolescentes vão ter valores melhores do que os adultos. Não, não tem essa coisa de melhor ou pior. Mas é dar crédito a eles, né? Dê crédito ao seu filho. Isso. Que talvez ele vai estar apresentando, sim, muitos valores e crenças que você pode até ficar assim, poxa, orgulhosa, né? Ou pode até te ajudar nessa desconstrução, nessa mudança realmente que pode começar a fluir em você, né? Essa mudança de olhar, de pensamento. E para aproveitar também, né, toda essa questão que a gente está trazendo agora, continua anotando aí, porque a gente vai dar a nossa segunda dica, que é justamente você ter um ambiente em casa que seja saudável. E o que é um ambiente saudável, né? Você pode estar se perguntando. É um ambiente que traga um momento prazeroso, que seu filho consiga se comunicar com você, que tenha De troca de forma aberta. afetividade, que tenha também uma estrutura física adequada, né? Porque a estrutura é importante também, porque traz uma qualidade de vida. A gente sabe que as realidades, né, das famílias brasileiras são muito distintas, mas, Isso. né, e que realmente tem essa disparidade muito grande entre algumas famílias e outras, né? Porque são realidades muito diferentes e tudo mais. Mas é importante também a gente falar sobre isso, né? Que essa questão da estrutura física, ela vai impactar também nesse ambiente saudável, né? Não só essa parte emocional, mas o físico também. Uhum. Então, tudo isso é um combo de coisas que vão ser importantes, porque no ambiente saudável, né, que existe harmonia, que existe respeito, que existe amor, que existe troca, né, ali entre as pessoas, isso vai fazer com que o seu filho tenha mais valores realmente que estejam interligados, né, que estejam relacionados a todas as questões que eu acabei de colocar aqui. Então, o primeiro passo é cuidar, zelar para que esse ambiente, né, para que o seu lar, a sua casa, seja saudável nesse sentido. Isso, perfeito nisso, muito bem. Ótima explicação. E aí, assim, nessa conversa, como você está trazendo até como uma das características de um ambiente saudável, essa Uhum. conversa aberta, né? É importante que você aí, daí de casa, saiba que, assim, não é adequado você impor os valores que você acredita que são importantes. Uhum. Porque você tem que saber que seu filho, como Nessa até colocou aí na fala dela, sofre diversas influências, não Com é? E certeza. assim, aqui é da própria fase mesmo da adolescência. Ali, a influência do grupo é muito forte, porque ele quer ser aceito, ele tem aquela necessidade de afirmação. Então, isso, de Uhum. certa forma, vai ter um peso na hora dele construir esses valores Isso, e até até mesmo porque, de Bia, executá-los. isso até porque, Bia, a gente tem que lembrar que a adolescência, né, é o momento que o indivíduo ele sai um pouco mesmo da família e ele começa a E olhar para os outros, né, para os outros da sua idade, né, para os seus pares. Então acaba que ele até considera mais importante às vezes a opinião, né, dos colegas, dos amigos, uhum, do que do pai, do que da mãe. não quero pai. Então assim, a É, influência vai ser muito forte, né, das amizades. isso mesmo, Alice. Então, assim, tem que entender esse lado também, não é? Acho que a Uhum. palavra de ordem não é nem formação, mas transformação. Isso, Essa fase da adolescência é de transformação, é estar desconstruindo e construindo valores, ideias, conceitos, vontades, não é? Então, não adianta a gente impor, não adianta você colocar para ele o que é importante e que ele siga aquilo. Então, tem que ter um diálogo, tem que ter essa abertura, você tem que ouvi-lo e pontuar o que você acredita que é importante, o que é um valor a ser desenvolvido, uhum. entendendo toda essa complexidade da fase da adolescência. Com certeza, né?
Então, sempre no diálogo, porque bater de frente é pior, né? Gera-se todo um conflito e às vezes acaba muito mais afastando do que, assim, juntando vocês, né? Do que trazendo realmente essa comunhão, essa troca gostosa, né? Dessa parceria entre você e Isso. seu filho. Então, é sempre indo pelo lado da conversa, né? Do que da imposição. Isso mesmo, Nesse. E com essa conversa, você pode aproveitar a oportunidade para poder, junto com o seu filho, identificar os valores que são importantes para ele. E Uhum. talvez você até já se surpreenda o fato dele já ter pensado a respeito de alguns valores, não é, Nessa? Com Às vezes você certeza. acha Às vezes que fica por até admirado, né? Assim, com a maturidade, às vezes, ou com a forma como ele está pensando, o que está sendo importante para ele. Acho que tanto para o positivo quanto para o negativo. Às vezes você pode se assustar realmente, né? De alguma coisa que ele paga e você não concorde. da forma como ele pensa, Isso, ou então algo que você fala, gente, né? Fui eu que criei, é meu filho. Não, eu até vou compartilhar com você, Nessa, que às vezes atendendo e com você aí de casa que está nos assistindo também, eu falo enquanto psicóloga que às vezes atendendo um pré-adolescente, e esse pré-adolescente traz cada discussão interessante a respeito de valores que eu fico assim, nossa, Bate um orgulho, não bate? Eu fico bate nervosa. quanta maturidade para falar a Sim, respeito de um assunto, né, tão assim, delicado. verdade. Então, às vezes, por você aí de casa não pensar que de repente um pré-adolescente de 12, 13, até 14 anos aí Uhum. não tenha pensado nunca a respeito disso, e de repente você se depara com ele já ter uma opinião formada, né? Aham. Então, isso é bem interessante, assim, da gente avaliar. E com Sim. essa Até comunicação, ajudando, Bia, também a gente desconstruir algumas coisas, né? A repensar. E como é uma troca legal, né? E se é legal para nós que somos, né, psicólogas, então, né, psicoterapeutas ali do adolescente, é, imagina para você, né, que tá vendo aí a gente, né, que é mãe, que é pai. Então é ainda mais, acho que é uma fonte maior de orgulho e de troca também, né? não, é muito enriquecedor essa Uhum. conversa, né, sobre valores. É por isso que tem que ter muita abertura para discutir sobre isso. E Sim, com isso, a comunicação entre vocês, o vínculo entre vocês vai fortalecer, né? Como a gente já vem falando aqui ao longo do vídeo, como que é importante essa abertura, esse diálogo, esse entendimento, esse respeito, esse saber ouvir o que cada um tem a colocar, né, sobre determinado valor, e o respeito em aceitar quando alguém já está ali com esse valor certo, né, fortalecido dentro de si, mesmo que não concorde, mas aceitar. Então, assim, isso é bem bacana para o relacionamento de vocês, o que vai também influenciar nos demais relacionamentos. Esse relacionamento de casa, ele é muito base para os outros relacionamentos. Exerce uma influência muito grande. Então, como você se relaciona com o seu filho, essa abertura, a sua maneira de ouvir, a sua maneira de se posicionar em relação ao valor que você acha importante, uhum. pode servir de reflexo para o comportamento dele nos outros relacionamentos, até futuramente um relacionamento amoroso, um relacionamento com os Isso. filhos dele também, né? Com os filhos do seu filho. Então, isso é bem importante você pensar nisso hoje, como isso lá na frente vai servir como um reflexo bem positivo, não é, Nissa? Com certeza, até porque, Bia, quando, né, você que está aí nos assistindo, né, você observa que seu filho, por exemplo, tem um valor diferente do seu, mas mesmo assim você respeita, né? Mesmo assim você entende que é a opinião dele, e que você está ali respeitando. Ele vai também começar a respeitar as diferenças dos outros que estão ao redor dele, Uhum. né? Isso. Então, ele vai começar também a perceber que a opinião dele vai ser diferente da do outro, mas que ele tem que respeitar. Assim como a mãe, assim como o pai o respeita, né? Respeita a sua opinião, que é diferente. Então, uma coisa vai E puxando a outra, né? É muito engraçado isso. é, Interessante. não, é bem interessante. Até porque tem muita gente, como a gente às vezes reclama, que tem muita gente que é intolerante em relação Sim. a essas diferenças, seja diferença de opinião, de maneira de se vestir, de se comportar, enfim, de tudo. A gente reclama dessa intolerância, então a gente tem que buscar isso, né, em casa, como está sendo essa abordagem com o filho, como que eu estou me posicionando, para que realmente desconstrua essa intolerância, essa falta de respeito, né? E que construa esses valores mais
digamos, positivos, né? Que vai influenciar de uma forma mais assertiva e mais adequada nos relacionamentos de uma maneira geral. Com certeza, né? Então, gente, aí eu vou aproveitar nessa nossa fala aqui para dar a nossa terceira dica do vídeo, que é justamente como identificar esses valores, como ajudar a identificar esses valores do seu filho. É bem importante que você faça algumas perguntinhas para que ele faça uma reflexão e com essa resposta, vocês dois juntos possam estar elencando, né, esses valores, listando esses valores que são importantes. É Então, quais interessante são essas? só pontuar aqui, Bia, que é uma conversa, não é assim um interrogatório, não. Né? Trocando Verdade. ideia, de uma forma leve, tranquila, sem ficar ali, né? Como se fosse uma prova, perguntando e anotando. Então tem que ser uma coisa tranquila. É algo leve. Inclusive, você pode, por exemplo, até para abordar determinado valor, tema que vocês acham importante e que você acha importante, por exemplo, assistir um filme, não é? Que Isso, ótimo. fala sobre algum valor que você queira discutir com seu filho. Aí, a partir daquele filme, você puxar uma conversa e tudo mais, e fazer algumas perguntinhas aí. Então, quais perguntinhas seriam essas? Por exemplo, você pode perguntar a ele quais são as pessoas que ele admira, né? Por que que ele admira, se é um professor, se é o pai de um amigo, um próprio amigo, um líder, né? O que Por chama a que atenção, admira? né, dessa pessoa? Isso, o que que chama atenção, o que que te interessa, por Uhum. quê? É uma forma bem legal, assim, de estar identificando, por exemplo, eu gosto de tal pessoa, admiro tal pessoa por determinadas características, porque é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que pensa nos outros, que consegue, como é que eu posso dizer, agradar, né, a todo mundo e agradar a si mesmo, Sim, que enfim. consegue resolver conflitos, né? Que consegue resolver conflitos, Que é uma tem alguma pessoa paz firme, é uma pessoa também, funcionar. tranquilidade. Tem vários, Exatamente. assim, assim, comportamentos, né, que a gente poderia colocar aqui, né, Bia? Vários. A gente pode listar vários, né? Mas é interessante justamente porque, por exemplo, as pessoas que eu admiro pode ser diferente das pessoas que Nesse admira. E com isso ela me conheceu um pouquinho mais quando eu disser a ela o porquê que eu admiro essas pessoas. Ela vai me conhecer um pouquinho mais, ela vai saber conhecer um pouco dos meus valores, o que que eu valorizo, o que que é importante para mim. Então, por isso que é bem bacana essa perguntinha. Outra pergunta que você pode fazer a seu filho é o que ele pensa daqui um mês, daqui 3 meses, daqui um ano. Saber um pouco da perspectiva de futuro dele, que também está alinhada aí com o valor dele, do que ele quer para ele, do que interessa a ele, não é? Então, isso vai estar, como é que eu posso dizer? Fazendo com que direcione melhor para esses valores. Com Então, certeza. Pode falar, Bia. Então, essas perguntinhas vão nortear, vão fazer com que tanto você quanto ele consigam identificar quais são esses valores, quais são os valores a serem desenvolvidos, que ele se interessa, que ele se identifica, como o Nessa colocou aí anteriormente. É importante que você se atente para não ser um interrogatório, para que seja uma conversa boa, uma troca de ideias, para que ele se sinta confortável também de falar e até de pensar e fazer essas reflexões. E como a gente disse, isso também pode surtir efeitos positivos para você também. De você repensar, poxa, meu filho disse que admira tal pessoa por tal característica, eu não tinha pensado nisso, olha que bacana, isso também é algo que eu quero desenvolver, é algo que eu busco para mim, né? Porque a gente está em constante aprimoramento. Então, isso aí vai ser importante também para você repensar em relação aos seus valores, ao que você admira, ao que te interessa. São perguntinhas que você pode fazer para você também, claro. Sim. Não é mesmo? É um processo e aí assim, tem dificuldade. que não precisa ser somente com ele, né? Pode ser desenvolvido com você também, né? Para você também se conhecer mais, né? Aquilo que a gente colocou lá no início do vídeo também, né? De saber quais são seus próprios valores. E essas perguntinhas, como o Bia colocou, elas vão te ajudar não só a conhecer melhor o seu filho, o que é importante para ele, também vai servir como norte, né? Como o Bia pontuou, de saber o que realmente já tá bom ali, solidificado, assim, né? E o que você, enquanto mãe, enquanto pai, precisa trabalhar mais para ir aprimorando ali esses valores e tudo. E também uma forma de ajudar o seu filho a identificar o que é importante para ele, porque assim ele vai começar a ter atitudes, ações, né?
mais voltadas com esses valores, né? Mais sintonizadas, né? Com esses valores. Então, a gente, Isso. E consequentemente, você, é, e consequentemente você vai pode até, transmitir. deixa eu falar nisso. Hoje a gente tá assim, né? Atropelando a outra. Nossa, é tanta coisa para falar. Inclusive É verdade. também, identificando esses valores, vai ser uma forma de você estar sempre chamando a atenção do seu filho quando ele meio que sai da linha em relação a isso, né? Sim. De ter algum comportamento negativo, de ter um comportamento inadequado, de você chamar a atenção do seu filho, olha, lembra lá daquele valor que você disse que é importante, não Uhum. é? Então vamos tentar praticá-lo, vamos realmente fazer, se esforçar, né, para que desenvolva de uma forma natural. Então, é uma E para forma que tenha uma também de você coerência, né? estar. Também. Isso, exatamente. Está freando alguns comportamentos e modificando, né, estes comportamentos que não são considerados tão adequados, já que ele tem como valor, de repente, algo diferente do que ele esteja praticando, do que ele esteja fazendo. Isso, com certeza. Eu acho que é interessante também, assim, que nesse momento, quando você for fazer com seu filho, talvez ele seja super, assim, seja super tranquilo para ele, né? Ele vai falar, assim, de forma bem eloquente o que ele acha, o que ele gosta, né? Pode ser que ele realmente consiga se comunicar super bem com você, passar tudo isso. E pode ser que não, pode ser que ele tenha realmente uma grande dificuldade, que ele não tenha pensado sobre isso ainda, que para ele seja tipo, ah, o que é que minha mãe tá me perguntando isso? Eu nunca pensei sobre isso, né? Por que que meu pai tá É, me perguntando tal coisa? Então, assim, se ele tiver dificuldade, é até legal também, porque vai ser um treino para ele. Ele vai começar a perceber, você vai plantar uma sementinha, né? E é tudo que a gente isso. coloca aqui também é super questão assim de treinar. Então, isso para mim está Uhum. sendo difícil agora trazer à tona, né? De pensar quais são as pessoas que eu gosto, os meus heróis, por que eu os considero legais e tudo mais. Mas aos poucos, né? Quando eu vou pensando e refletindo, vou fazendo isso de forma mais constante, isso vai facilitando. Então, vai ser interessante Isso. para o seu filho, né? Então, se ele tiver essa dificuldade, não deixa de dar esse apoio, esse suporte, vai ali com ele, né? Ah, mas vamos pensar juntos, deixa eu te ajudar, né? Você falou de tal pessoa, deixa eu ver aqui se eu acho que é por isso, né? Então você vai também ajudando eles nesse caminho, né? Para facilitar, para que ele consiga começar a se compreender também. Acho que é muito interessante, né? Esse exercício, né, Bia? Ah, excelente. Ele é muito bom e traz resultados Para todo positivos mundo. demais para todo mundo, com certeza. Então é isso, a gente espera que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você esse vídeo, que a gente tenha conseguido te ajudar. Deixa aqui um comentário, né? Fale o que você gostou. Talvez você queira que a gente fale sobre algum valor, né? Alguma crença assim específico. A gente vai, Específico. né? A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Compartilha também com outras Então, mães, com outros pais, né? Que você conhece, que você sabe que está precisando desse help, né? Dessa ajuda. E não deixa também de curtir, né, Bia? por favor, sua curtida é muito importante aqui pra gente. Sim, com certeza. E é isso, então. Então Até é a isso, próxima. Ju. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.